Não perder muito tempo. Boa noite. Hoje é o nosso sétimo encontro do nosso curso de iniciação ao Teatro Lambe Lambe. Lembrando que esse projeto ele é aprovado pelo FEC, né, o Fundo Estadual de Cultura aqui do Estado de Minas Gerais, o FEC 01/2021. A gente está executando em 2022, mas ele é um projeto que foi aprovado em 2021. É um projeto de 12 encontros, a gente está no nosso sétimo. O primeiro que a gente vai falar sobre bonecos, né? A gente já teve falou um pouco ali sobre a história, como que foi o movimento, alguns tipos de referências que o Teatro Lambe Lambe buscou, né? Algumas fontes, como é o da fotografia, que é os fotógrafos Lambe Lambe. A gente falou também sobre a dramaturgia. A gente depois partiu para o cenário, a gente tem alguns aí já bem desenvolvidos no cenário, tem outros que ainda tá nos bonecos, cada um na sua praia, né? Mas vamos seguir o nosso curso. Hoje, alguns alunos disseram que ia faltar por causa de trabalhos. Na quinta-feira tá acontecendo muito isso, né? Tem muita gente que trabalha nas quintas-feiras. E aí tá acontecendo deles assistirem às aulas depois e trocar ideia comigo no PV. Mas temos aí gente trabalhando bastante aí desde o início do mês, né? A gente começou no início do mês, dia 6, e o intuito é que a gente conclua no dia 30 de novembro, ou seja, daqui 33 dias. Daqui 33 dias a gente vai ter algumas casas de espetáculos já estreando. Lembrando que também a gente não tem uma obrigação de concluir um espetáculo, né? É só uma amostra do processo criativo, mas lembrando também que a casa de espetáculo, ela nunca está pronta, né? A gente sempre está mexendo nela, fazendo uma mudança aqui e acolá, para que a gente vai descobrindo na prática, né? A gente cria ela, apresenta e no decorrer da vida dela você vai descobrindo que tem que colocar coisas que você não imaginava. É, é isso. Hoje a gente vai falar sobre bonecos, né? E assim, eu queria mostrar alguns bonecos que eu tenho. Acho que você já deve ter visto vários deles aí durante as aulas, né, quando a gente falava sobre as casas de espetáculo, eu mostrava eles, mas hoje eu queria mostrar mesmo só porque a gente tem um tema boneco e aí eu queria mostrar mesmo especificamente os bonecos, né? Esse foi o primeiro boneco que eu fiz. Ele tá do mesmo jeito que eu fiz na época. Ele é feito com a haste de guarda-chuva. Essa paradinha que estica ele aqui é aquela haste que estica o guarda-chuva. Aqui também é a mesma coisa. E ele é atravessado por uma madeira, né? Essa arte ela atravessa a madeira para fazer com que ele gire a cabeça. Então, para quem está pensando em bonecos que gira, você precisa ter um eixo, né? Um eixo na cabeça para que ele faça isso. Seja ela por cima, né? Poderia ser essa vara por cima, por exemplo, fazendo essa mesma movimentação, ou seja ela por baixo. Outra coisa que eu descobri que tive que fazer é não sei se vai dar para ver, mas eu acho que dá. Bem ó, na ponta do meu dedo tem um Durepox. Deixa eu só botar fixar aqui, destacar para todos. Aqui. Bem na ponta do meu dedo tem um Durepox para que a cabeça não vá lá para cima. Ó. Então É ela um fica batente, aqui. né? Batente, Um né? batente. Da mesma forma, aqui ó, no pescoço, bem aqui ó, tem outra massinha de Durepox na ponta do meu dedo para fazer com que a barba dele aqui, ó, o bigodezinho dele, ó, ele tem um bigode bem comprido. Quando eu giro, ele não atravessa a cabeça, porque o bigode bate nesse batente também. Então são coisas que a gente vai percebendo quando a gente vai fazendo os bonecos, que é preciso você adicionar. Como eu falei aquele dia, é um boneco que não tem o corpo todo, né? Ele só tem o que é essencial, que é o bracinho que tem um copinho d'água. O outro braço ele nem tem, só tem um lugar. Ele não tem perna. E aqui embaixo ainda tem outra massinha de Durepox que eu giro o dedinho, né? Eu giro a cabeça dele aqui com o dedo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, eu giro a cabeça dele fazendo isso.
E aqui o dedão eu puxo a linha. Então é interessante a gente pensar nos bonecos que a gente faz para a gente manipular, né? O boneco tem que ser uma manipulação mais fácil possível. Da mesma forma foi esse aqui, ó. Esse ele é feito todo de madeira, né? Então a madeira chama guatambu ou pau-pereira, depende da região, mas o nome científico dele é guatambu. Então vai se dar uma gulgada pelo nome guatambu, vai ser fácil achar. E então tem um copo de alumínio, tem linha e tem aqui tipo um gatilhozinho de madeira mesmo, de pino, só para ter. Hoje eu vi uma imagem de um gatilho até melhor do que esse. Por sinal, eu dei uma melhorada nesse boneco pensando no gatilho que eu vi. Fica mais fácil a pegada. Esse aqui, ó, é um boneco mais complexo, porque eu tive que adicionar umas molinhas atrás para que o corpo fique sempre na mesma posição. Porque às vezes a cabeça girava e ficava a cabeça para trás, o peito para frente, o corpo para trás. Então eu tive que adicionar algumas alguns anéisinhos. Deixa eu botar aqui. Anéisinhos de arame mesmo. Esse aqui material é uma rolha, então ela é bem é frágil, então eu pude adicionar esse aramezinho só empurrando mesmo, devagarzinho. E aí a cabeça e o corpo não gira uma separada da outra, então ela gira da forma que eu quero. Então é um gatilho simples. Em cima tem tipo um asa delta aqui que eu mexo os braços com os dois dedos. E esse aqui, ó, esse gatilho eu puxo para trás ou para frente para ser a cabeça. Então é um Marionete, isso aqui é o boneco, nome de avião. é um aviãozinho, né? É o avião. Pois é, Isso que você chama de asa delta no teatro de marionete de fio é chamado de avião. pois é. É, é uma manipulação simples, né? Então, quando uma desce, a outra sobe. Ela não tem uma manipulação que seja as duas ao mesmo tempo, né? Mas é a manipulação de marionete simples, né? Mas é uma saída legal, porque eu fico com o boneco só numa mão, eu consigo fazer a manipulação todinha dele, a movimentação que ele precisa, brincando aqui. E ele vai por cima, diferente desse que vem por baixo, percebe? Então, um tá com a aliança, tá com o dispositivo em cima e o outro tá embaixo. Já esses aqui, ó, esses entram lateral. Percebe que só né, nas casas de espetáculo feito pelo mesmo lambe-lambeiro, ele disponibiliza de várias saídas. Pode ser por cima, pode ser por baixo, pode ser sombra, pode ser marionete, pode ser manipulação direta. Então, esse aqui já é uma manipulação que ele entra lateral. Já dá para perceber pela haste, né, que faz a manipulação indireta acontecer. Ela já está vindo de forma lateral. Ela não está vindo de cima e nem está vindo de baixo, de forma lateral. Da mesma forma, essa. Quando eu falo manipulação direta e indireta, eu acho que é bem fácil de entender. Manipulação direta é quando eu toco no boneco e faço ele mover, né? Eu pego uma boneca, por exemplo, essa boneca aqui que não tem nenhuma arte. Eu enfio a mão dentro da casa de espetáculo e começo a manipular ela diretamente no boneco. Agora, indiretamente, eu tenho que ter um dispositivo, né? Então, é uma manipulação indireta. Eu tenho um dispositivo que move o boneco, que dá animação a ele, né? E o outro boneco que eu tenho é esse também, que é por cima. Ele tem uma movimentação super simples, ele só tem a perna que dá uma movidinha para não ficar durinho demais e os braços, igual eu mostrei na última aula. Feito de Durepox, eu gosto muito de trabalhar com Durepox, eu sempre tenho Durepox em casa para fazer bonecos. Esse boneco aqui que eu acabei não, né? Deve ter uns 20 dias, é um cachorrinho e ele é todo feito no Durepox também. Ele quebrou o rabo, então tem que fazer o rabinho dele. Já esse aqui é um gatinho bem bizarrinho, ele é feito de biscuit. Então, se você quer uma cor mais escura sem pintar, você tem que trabalhar com uma coisa
tipo Durepox. Já o biscuit tem uma cor mais branca e tem ele colorido também. Se quiser trabalhar com a cor natural, tem ele branquinho assim. Aí, às vezes, igual esse bonequinho aqui de lagarta, eu trabalho com seda, né? Que é papel seda que eu faço. O que é interessante no boneco? Quando eu fiz esse boneco, eu tinha visto um tutorial feito com canudo. Só que era um canudo que tem essa dobradiça aqui, esse sanfonado bem maior. E aqui aí eu não achava. Então, a ausência do canudo que eu estava procurando me fez pesquisar mais e achei essa forma de fazer que era muito mais interessante que a primeira que eu tinha. Então, às vezes, a gente não pode se contentar com a primeira ideia. Eu tenho um grande mestre que trabalha junto com a gente, que ele sempre fala com a gente, não se contente com a primeira ideia. A primeira ideia todo mundo tem. Se você chegou assim sem nenhum esforço nessa primeira ideia, dá uma pesquisada mais ainda que você vai achar uma ideia mais legal ainda que outras pessoas talvez não tenham pensado dessa forma que você pensou. E aqui também é biscuit, ó. Então eu gosto de trabalhar também no biscuit. Não sou um expert em biscuit, mas é uma estética minha, né? É uma forma que eu trabalho. Eu nunca vou conseguir fazer uma boneca dessa forma, porque não é a minha estética de trabalho. Eu não tenho essa destreza de chegar em detalhes assim, mas para mim, um trabalho assim tem a sua fineza, sabe? Tem o seu carisma, tem sua força e é mais eu, né? Isso aqui, Tem mais quando eu digo identidade, né, André? é exatamente isso. Identidade, né? É uma identidade minha, né? Quando eu digo que sou eu, é o meu trabalho sendo feito da forma que eu sei. Então, principalmente lá no início, quando a gente falou sobre o storyboard, que você estava no medo, assim, de, eu não consigo desenhar, eu não consigo fazer uns desenhos bonitos, isso não tem desenho bonito, tem desenhos, né? E tem a função que o desenho tem, que nesse momento é ilustrar a sua história. Então a gente não precisa ficar muito nesse medo de, o cenário parece o Fred Mercury, o bigodão, né? Eu gosto muito desse bonequinho. É um bonequinho bonitinho. É, a gente não precisa ter medo porque tem alguns artistas que têm um trabalho mais minucioso, tem outros que são mais de forma mais grotesca, que tem toda a sua beleza também. Eu Sim. adoro trabalhos que tem aspectos inacabados, que tem ali um aspecto menos acabado mesmo, assim, com um trabalho pensado dessa forma, estética desse jeito. É, não é porque não deu tempo, às vezes a pessoa olha para o nosso trabalho que é dessa forma, toda grotesca, ou toda mal acabada, né, entre aspas, a pessoa acha que a gente não teve tempo. Não, teve tempo sim, a gente pensou em fazer dessa forma e a ideia é essa, tá? Não, André, eu posso mostrar para vocês, pedir licença aqui para mostrar um bonequinho, é de Pode. papel, eu fiz faz um tempinho, mas é uma brincadeirinha, tá? Eu só quis dividir agora com vocês. É esse aqui, é meu boneco cantor. Opa, ele canta, ó. Ele fala lá, 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 lá. sensacional. Isso é legal. Mostra pra gente como é que é o dispositivo para fazer a boca abrir. É dois rolos. Esse Aham. daqui é o rolo de papel toalha. E esse aqui é o rolo do papel higiênico. Deu para entender? Aham. Então, ó, tem o rolo do papel toalha, aí aqui atrás eu pus uma alça. Como o rolo do papel toalha é muito, muito fino, meu, aí eu pus um palito só para segurar ele, mas não está segurando. Aham. Então, eu encapei, né, o rolo do papel higiênico e é o meu boneco cantor, ó. Ele canta lá. Peraí, que ele ficou com a boca torta. Ele chama Valentino.
tá? Muito É bom. isso, tá bom? Eu Isso só é, queria. isso, isso é muito bom, esses dispositivos que faz com que a boca abra dessa forma assim, Falar. muito simples, só puxar. É igual a esse, né, que tem um canudo que passa uma arte que faz ele mover. No caso aí é um canudo que é mais É, grosso que o é, outro é a que mesma desce. ideia, só que é um É. canudo de papel toalha por dentro, e tanto é que é vazado aqui, ó. Eu só tampei o chapéu dele. Mas eu quis fazer ele azul, né? Eu fui pesquisando na internet, quis fazer ele azul, e é um boneco cantor. E aí eu tava pensando em fazer um coral de boneco. Caramba, é verdade. Sabe o que que ele me lembra? Me lembra muito aqueles os, os dedosses que tinha na casa no Castelo rá dos dedinhos, o Fura-Bolos e todos os companheiros cantores. Lembra muito. As crianças que vêm aqui em casa ficam loucas com isso daqui, é a coisa mais simples do mundo de fazer. Eu fiz com o rolo, mas dá para a gente fazer enrolando o papel, né? Enrolar de duas espessuras e dá, não tem problema nenhum. Obrigado pela contribuição, Paula. Muito bom. Eu vou compartilhar aqui para vocês uma imagem que eu acho que é super interessante a gente sempre pensar. O trem, Oi, tô vivo, gente, não é tiro não, é um motoqueiro besta. é o trem, Oi, Elza. é o trem. É o trem de Minas. Deixa eu só tirar o destaque aqui da Paula. Pronto. Vou mostrar aqui para vocês, compartilhar uma imagem. Acho que essa imagem quem me enviou foi a Anastácia. Foi? Não foi, Anastácia? Você tá aí? Confirma comigo. Tá um dos meus Não, Foi não, né? não, acho que São não, eu meus, mandei. André, Oi. são meus, São seus? são meus. Só a Lu, né, que tá falando? Isso. Ótimo. Achei muito Oi, legal. Lu. Pode falar, aproveita, aproveita. Seja bem-vinda. Esse mecanismo desse boneco eu aprendi com o Paulo Nazareno. É só procurar no Facebook e tem link de uma página que tem aulas sobre esse tipo de mecanismo e gratuita. Tem alguns outros mecanismos com aulas práticas. É feito de arame. Paulo E aí Nazareno? tem as dobras e é que eu não tenho nem. Eu tenho um aqui. Aproveita e mostra pra gente, Lu. Gente, Pera deixa eu lá, apresentar deixa eu para ver vocês a aqui. Lu. A Lu é nossa colega de trabalho aqui do curso de extensão da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas. A gente tem uma troca de saberes aí há 2 anos, tanto a Anastácia, a Lu, o Hermes, que de vez em quando aparece, a Gislaine, que apareceu na terça-feira também. São todos colegas de trabalho, pesquisadores do Teatro Lambi Lambi, que encontra até o mês de maio, estava sendo toda segunda-feira às 7 horas daqui do horário de Brasília e 6 horas do horário de Manaus. E é uma grande artista, é de São Bernardo, não é? Que você é, Lu? Isso, São Bernardo. Ó, é Seja até bem-vinda. o boneco que eu tenho, é desse daí mesmo. Do, deixa eu. Deixa eu interromper a imagem aqui e vou mostrar a sua, que eu acho que é até mais Pera lá, eu interessante. acho que é aqui. Deixa eu levantar que a minha camiseta não. Ó, deixa eu pôr pertinho. Pera lá, no preto. Que a perna não vai, aqui fica como se fosse o joelho, e ela não, ela vem até aqui e dobra, ela não Não ultrapassa ultrapassa, né? para frente. Isso que é É legal, bacana. né? Da mesma É forma o tudo cotovelo. mesma coisa o cotovelo, a perna, cotovelo, né? Aí tá ao contrário, que então, principalmente para boneco de fio e para de manipulação direta, é super legal esse aqui. Olha,
Ele senta, dá para Legal. ajoelhar, é bem legal. Que Depois louco. você, depois você forra com tecido, você faz o corpinho? Sim, depois, assim, em geral, eu coloco espuma aqui, né, em duas partes. E na própria aula do Nazareno tem essa explicação de colocar espuma, aqui também espuma, e depois a roupinha por cima ou em capa com tecido, e dá movimento assim mesmo. Ele é bem legal. Legal. Sensacional. Exatamente isso, ô Lu, obrigado. Esse dispositivo é interessante para limitar os movimentos, né? Às vezes você está lá em cena e, e aí você está em cena e o seu boneco tem que fazer um movimento, aí o, o cotovelo que está aqui, que só faz essa dobra de forma natural, ela vai e volta aqui lá para baixo, assim. Aí E é aí horrível. seu boneco está todo desconjuntado, uma coisa estranha. Então, esse tipo de dispositivo é legal. Eu tenho as imagens, você falou que é o Paulo Nazareno, não é isso, Lu? Sim, Paulo Nazareno Bernardo. Ah, Nazareno o quê? Bernardo. Bernardo, NASA, NASA Bonecos. NASA isso. Bonecos. A Anastácia também está aí, é uma grande bonequeira. Pode falar um pouco também sobre os trabalhos, se quiser. Eu mostrei alguns aqui agora. Os meus não, nenhum deles utiliza essa forma, né? Inclusive, quando eu fiz esse aqui, a Anastácia me mostrou um pouco desses materiais. E aí eu meio que eu estava com muita pressa e eu não consegui fazer as dobraduras, e aí eu fiz ele mais simples. Mas é interessante para bonecos, igual a Lu falou, bonecos de manipulação direta, que os movimentos têm que ser muito mais naturais, né? Muito mais parecido com o real. Dobraduras assim, é interessante colocar no boneco para ter um movimento mais real, caso queira, né? Pode ser que não seja a intenção, seja a intenção de ser um boneco mais duro, não tem essa obrigatoriedade, mas é só uma forma, né? Aí eu queria ver aqui também, eu tenho uma pasta aqui de alguns vídeos, teatro, curso, e aí eu queria que vocês olhassem um pouco sobre a questão da manipulação. Eu não vou passar os vídeos todos por questões de direitos, eu vou só mostrar, ilustrar mesmo o trabalho da pessoa. Compartilhar com som. Deixa eu ver se está indo. Observe a manipulação do boneco. O que é o boneco, né? Colheres da dureza cotidiana, uma pitadinha de solidão e sal. Assim a gente faz uma sopa de pedras. Convido a vocês a sentarem e tomar uma colherada comigo. Depois vocês assistem no YouTube, hein? Sopa de pedra. Eu queria que vocês tivessem atenção, assim, principalmente o que é o boneco, né? É a mão.
muito simples, é só uma roupinha. Inclusive a Lu, semelhante a essa forma de manipulação, ela tem um espetáculo que, se eu não me engano, chama. Deixa eu lembrar, não, eu pensei que era Voo da Alma, não é. Qual o nome da Asas para o Asas Mundo? para o Mundo, Asas para isso. o Mundo. Estava aqui no Voo da Alma. Voo da Alma é um outro espetáculo. Asas para o Mundo. Que ela utiliza a mão e dobraduras. E no final, a dobradura vira uma roupinha também. Então, é uma questão assim muito, muito legal do pensamento do boneco, né? Da mão, o que que essa mão pode se transformar. Tem uma casa de espetáculo aqui que o Felipe vai fazer, que ele vai utilizar a mão e vai trabalhar como os dedoches mesmo do Castelo rá tim. Então vai ser tipo um coral. Então é interessante também você pensar que a sua mão, ela tem poder, ela conversa, ela tem um olhar, ela tem um direcionamento, ela pode conversar com alguém. Então tudo isso você pode brincar. Se eu não consigo fazer bonecos, eu posso fazer com a minha mão. O meu dedo é um. Se eu boto um olho aqui, já tem um nariz aqui, ó. E é sempre interessante a gente pensar que o nariz é o ponto de foco, né? Onde está o nariz, né? Tem até a expressão, né? Eu vou onde o meu nariz apontar, eu tô indo. Então, no boneco é meio que parecido com isso. Tudo que é meio que parecido com o nariz é o que vai direcionar o olhar do meu boneco. Se eu boto o nariz pro rumo da câmera, parece que ele tá olhando para a câmera. Se eu boto ele pro lado, o nariz, ele tá olhando pro lado. Então é sempre interessante pensar nessa manipulação do boneco também. Como é que eu faço se eu sou um artista solo, eu tô em casa, tô fazendo meu boneco, como é que eu vou trabalhar minha manipulação? Eu posso trabalhar ela em frente de um espelho, eu posso filmar e ver depois. Posso apresentar para o meu filho, posso chamar o namorado, posso convidar um vizinho. Faz um favor para mim. Você assistiria uma cena que eu estou produzindo aqui no curso? Só para ver como é que tá a manipulação. O boneco está olhando para o alimento no momento que eu preciso. Isso é sempre interessante a gente preocupar com as nossas manipulações, porque tem casas de espetáculo que a gente não vê a cena ou não vê o olhar do espectador para ter uma reação assim imediata, né? A maioria das minhas casas de espetáculo, eu não consigo enxergar o olho do espectador. E isso, para mim, depois que eu ouvi uma fala da Yasmine, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, que é sempre ter uma casa de espetáculo onde eu consiga ver o olho do espectador. Isso, depois que eu vi uma fala dela nessas comemorações, nessas homenagens, né? A ida dela pro céu, eu ouvi essa fala e eu achei muito forte, assim. Eu acho que, igual eu falei na semana passada, a casa de espetáculo que eu mais me divirto é a Transfiguração, que é aquela azulzinha que está bem no cantinho aqui, ó, da tela, que é a caixa, é a única casa de espetáculo que eu olho direto, por incrível que pareça. É a que eu olho direto pro olho do espectador e aí vejo ele rindo quando a lagartinha vai dar uma mordidinha na folha. Algo super simples que é uma troca muito forte para mim e eu tenho pensado muito nisso. A partir desse momento, eu tenho que ter uma casa de espetáculo que eu consiga ver a reação do espectador, porque a maioria delas, igual vocês viram, são casas de espetáculo que eu estou em cima, eu não consigo ver muitas das vezes o olho, às vezes eu vejo ali um sorriso, uma movimentação, mas eu tenho pensado bastante nisso. É, é uma regra? Não é uma regra. A cena tem que acontecer, a mensagem tem que ser passada, mas é só uma questão que é preciso, assim, de repente dar uma olhada, assim, e sentir, né? Porque se não tem essa reação que você está tendo, é igual eu falei, é uma cerejinha do bolo que você está perdendo, né? Às vezes É, pode ser a melhor e você está perdendo, que é a troca, né? Com o olhar, já que é algo tão próximo, né? Teatro, mas, né? professor, posso falar uma coisa? Pode. É assim, eu estou no andamento do espetáculo, né? Eu passei, desde o início, estava muito claro que eu não queria nem, se eu pudesse, eu nem colocaria o olho. Se eu pudesse, eu faria sem nem olhar, Sim. né?
que eu acho isso genial e tal, mas com essa sua fala agora, me parece que essa coisa de não querer nem olhar é uma coisa meio ególatra, né? Porque, cara, quem é você, né, na fila do pão, né? Não preciso nem olhar, né? E eu acho que tem muito a ver, agora que você falou, para mim ficou muito claro que eu tenho que olhar esse espetáculo que eu estou fazendo. Porque o meu cenário tem muitos elementos, tem muita coisa que eu elaborei, pensei, imaginei, e que jamais terei a resposta se eu não souber onde é que o público está olhando. Eu preciso saber o que encanta, o que não. De repente você acha que uma coisinha que você fez foi bacana pra caramba e o público nem tchum. Só tem um jeito Exatamente. de saber isso. Só tem um jeito de saber isso. Não adianta mandar o filho, não adianta mandar a mulher olhar, não adianta. É o público, no dia a dia. As apresentações é que vão me dizer: isso deu Sim. certo, isso não deu certo. Exatamente. Para mim foi muito importante, porque eu vou ter que arrumar agora um visor na minha caixa. E quiser colaborar, pode ficar à vontade, gente. Nosso encontro, ele é aberto para todo mundo. Pode abrir o Posso? microfone, pode. Estou Fica à vontade. abrindo aqui. Tem até do Aníbal, ele nem chama de lambe-lambe, ele chama de teatro de caixa, né? É uma escolha até em respeito a Denise e a Ismini. Ele tem uma que é uma bola, e ele atira essa bola para a pessoa. Aí a pessoa segura e espia. E aí tem um som lá dentro dessa bola e um boneco que ele vai cair, as coisas todas vão ficar na posição que a pessoa pegar a bola. E Que ele louco. observa a pessoa de fora. Ele não olha no olho, ele Sim, olha para a pessoa e joga a bola. Então, é uma outra proposta, né? sim, Assim, sim, sim. tem muitas possibilidades, né? Mas É, essa coisa do olho no olho é legal. não, assim, só queria pontuar uma coisa sobre essa nomenclatura teatro de caixa. Na verdade, o Sérgio Bife, que é o grande mestre aqui da minha cidade, ele acabou de me passar o roteiro dele agora que ele vai se apresentar, e ele vai fazer um roteiro pelo Sesc, e o Sesc chama de teatro de caixa. O Sesc Uhum. não chama de lambe-lambe, ou seja, eu não sei se tem um tanto de respeito ou se tem o dedo do contratante, porque o contratante às vezes te coloca como teatro de caixa e a gente vai feliz da vida, né? E eu já vi também várias coisas que eu pesquiso assim, eles chamam de teatro de miniatura. E às vezes tem teatro de miniatura, lambe-lambe, e às vezes é só teatro de miniatura. E é o Uhum. mesmo lambe-lambe, né? Sim, 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 sim. É assim, o teatro em miniatura ele pode ser lambe-lambe ou pode ser um teatro de balcão, que também acaba sendo de miniatura também. Eles estão ali tudo no teatro de formas animadas, né? Mas o teatro lambe-lambe ele é bem específico, assim, a gente consegue destacar ele de vários outros, como o Toy Theater, a gente consegue destacar ele como qualquer outro, como o teatro de balcão, a gente consegue destacar ele do Mamulengo, né, com empanada. A gente tem aí a pesquisa do Lambe-Lengo da Joana, mas a gente consegue ver todas as características do teatro Lambe-Lambe e as características do Mamulengo e essa fusão dos dois trabalhos, né? Mas o teatro de caixa ele corre por aí também, como no Chile, na Argentina, conhecido como teatro de títeres. Então, são nomes em cada região. Esse que a gente conhece, que a gente está falando hoje, é Teatro Lambe-Lambe, criada por duas brasileiras, essas duas brasileiras do Nordeste, a Ismini, que infelizmente Deus levou, e a Denise, né? A Denise que ainda segue aí firme e forte com a gente na pesquisa do Teatro Lambe-Lambe, trabalhando e pesquisando muito. Mas é isso. Deixa eu perguntar para vocês, como que tá o pensamento dos bonecos de cada um de vocês? Se vai ser um boneco... eu não tenho ideia ainda como que vai ser.
eu tô aqui na casa do mestre, meu vizinho, já estamos aqui na labuta, eu quero saber como que tá o pé de cada boneco desse. Anastácia, antes de tudo, eu queria dar a voz para Anastácia, ela tá com a mão levantada. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Então, o André, meu celular está no carregador aqui, aí não tem como eu posicionar ele um pouquinho melhor. É só porque eu queria comentar, estou tentando aqui organizar ele, aí. Eu queria comentar sobre a construção de boneco, mas é rapidinho, é só uma dica, na verdade, que eu achei bem legal, assim. Essa bonequinha aqui, ó, foi a primeira que eu fiz menor, ela ainda tá grande, né? Depois eu consegui reduzir e ficar com um rostinho legal. A minha cachorra comeu o cabelo dela agora. Eu não sei se vocês estão escutando. Essa daqui é a Lolita. Quando eu converso com outra pessoa, ela fica com ciúme, sabe? Isso E aí eu mesmo. tenho 15 animais aqui, então, por favor, eu vou ser rápida. Isso não. Aí, essa daqui, a articulação aqui do pescoço, eu não fiz igual o Názaro, eu fiz normal, comunzinha demais, né? Eu nem fiz caixa para ela, sabe? Eu só estava querendo reduzir o tamanho dos meus bonecos, né? E aí eu fiz essa aqui. Os outros, eu não tô com eles aqui, porque eu fiz a apresentação ontem. Ontem. Foi ontem? E aí eu levei lá para a loja e hoje eu cheguei já correndo, acabei não trazendo. Aí, no entanto, a perninha dela eu fiz com a articulação do NASA, né? Aquela articulação que tem a travinha, né? A perna eu fiz isso. O bracinho não, o bracinho como era pequenininho, eu coloquei a articulação só no ombro aqui. Só E penduradinho, aí, né? essa daqui eu cobri ela, porque a intenção era que ela fosse uma fadinha mesmo, né? Eu falei para vocês, eu não gosto muito de fazer pessoa, humano, né? Aí é o cabelinho todo coloridinho e tal. Mas aí o que eu queria falar para vocês, né, que eu achei assim que eu gostei demais de quando eu descobri, é porque a gente tem essa cobertura aí com a espuma, né? E aí os bonecos, assim, eu faço o bracinho, a cabecinha, o braço, as perninhas, mas aí as partes que não vão ficar expostas, eu cubro com espuma e esparadrapo. Ou no caso de serem muito pequenos, só esparadrapo. E aí depois eu passo cola. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu gostei demais, assim, estudando e vendo, né? Existem uns outros materiais, mas o esparadrapo, ele dá uma resistência, né? Olha ele, aí, ó, tá vendo? Silvia Desculpa, porque teve também.